Sabe o que é curioso sobre quem consegue construir riqueza de verdade? Muitas vezes, o jeito que essas pessoas lidam com o dinheiro não tem nada a ver com o que a gente imagina. Enquanto um monte de gente fica tentando acertar a próxima grande virada do mercado, quem constrói patrimônio de verdade, no geral, segue um sistema que é tão simples que chega a ser meio chato. E é exatamente por isso que funciona. E vamos pensar um pouco sobre isso. A indústria financeira, de certa forma, ganha com a complexidade. Quanto mais complicado tudo parece, mais fácil é vender um produto ou um serviço de gestão, não é mesmo? Mas a verdade é que os pilares para construir riqueza são bem diretos, e eles não mudaram muito nas últimas décadas. Pois é, e se a riqueza que dura, aquela que é sustentável, não tiver a ver com tendências da moda ou com apostas de altíssimo risco? E se ela for construída com base num sistema disciplinado, consistente? O ponto-chave aqui não é só quanto dinheiro entra na conta, mas o que acontece com ele depois que ele chega lá. Então, nesta análise, a gente vai destrinchar exatamente essa fórmula. Vamos entender o que é a regra 15, 65, 20, o que cada uma dessas porcentagens significa e, claro, o mais importante, como dar o primeiro passo, mesmo que os números pareçam um pouco distantes no começo. A gente pode pensar nessa regra como uma receita de bolo para o sucesso financeiro. Ninguém faz um bolo jogando os ingredientes de qualquer jeito na tigela, certo? Com dinheiro, a lógica é a mesma. Esses números, 15, 65 e 20, são porcentagens da renda e cada um deles tem um papel muito bem definido. E olha só como fica a divisão na prática. É simples. 15% de tudo que se ganha vai para o eu do futuro. Outros 65% são para cobrir as despesas essenciais, o custo de vida. E os 20% que sobram? Ah, esses são para gastar com o que traz alegria, sem sentir um pingo de culpa. Vamos começar pela parte que, para muitos, é a mais importante de todo esse sistema, os 15%. Esse dinheiro tem uma única missão: trabalhar e render sozinho. Ele não é para pagar conta, não é para comprar algo legal, é um dinheiro carimbado pro futuro. E essa fatia do bolo serve para duas coisas fundamentais. Primeiro, ela cria uma rede de segurança. O carro quebra, aparece um gasto inesperado com saúde. Com essa reserva, esses imprevistos viram só inconveniências e não um desastre financeiro. E o segundo propósito? Bem, é aqui que a mágica realmente acontece. Esse dinheiro não fica parado, de jeito nenhum. Ele é investido para gerar mais dinheiro, através da força dos juros compostos. É aquele efeito bola de neve, sabe? Os próprios rendimentos começam a gerar novos rendimentos, transformando pequenas contribuições em uma riqueza bem grande com o passar do tempo. É uma das forças mais incríveis do mundo das finanças. Para entender o poder disso na prática, olha só esse exemplo da Sarah e do James. A história deles mostra uma coisa fundamental. O tempo, muitas vezes, é um ingrediente mais valioso que a quantidade de dinheiro. A Sarah investiu metade do que o James investiu, mas ela começou 10 anos antes. E olha o resultado final. O tempo extra deixou os juros compostos fazerem o trabalho deles, superando o investimento inicial bem maior. Aquela década de vantagem fez toda a diferença. O caso da Sarah mostra bem o poder de investir com consistência. Mas, para garantir que esses 15% estejam sempre disponíveis, é fundamental dominar a maior fatia do orçamento. E isso nos leva direto para os 65%, destinados às despesas essenciais. É aqui que a disciplina financeira é mais testada, porque esses gastos têm um jeito, digamos, sorrateiro de crescer sem a gente perceber. Sabe quando alguém recebe um aumento e, de repente, o apartamento começa a parecer pequeno demais? Ou o carro antigo já não serve mais? Isso tem nome, é inflação do estilo de vida. É por isso que, muitas vezes, ganhar mais não significa necessariamente se sentir mais rico. Esse limite de 65% funciona como uma barreira de proteção contra essa tendência. Então, o que entra nessa conta dos 65%? A gente está falando de moradia, transporte, comida feita em casa, as contas básicas como água, luz, internet e outras necessidades reais. A ideia aqui não é viver se privando de tudo, mas sim ser intencional com os gastos. A diferença entre um lugar legal para morar e o lugar dos sonhos pode significar dezenas de milhares de reais que deixaram de render nos investimentos ao longo do tempo. E isso nos leva à peça final do nosso quebra-cabeça, os 20%. E olha, isso aqui não é só um luxo, não. É uma parte fundamental para o sucesso do plano no longo prazo. É como um passe livre para aproveitar a vida sem colocar o futuro em risco. É isso mesmo. Esse dinheiro é separado de propósito para lazer, hobbies, umas comprinhas por impulso, tudo aquilo que traz alegria. E por quê?
Porque tentar economizar cada centavo que entra na conta é a receita para o esgotamento. Essa categoria de gastos evita aquele ciclo de se privar demais e depois exagerar, que acaba com qualquer bom plano financeiro. E essa comparação deixa o ponto bem claro. Construir riqueza é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. É preciso ter um sistema que dê para seguir por anos, por décadas. Um plano sustentável que é seguido de verdade vale infinitamente mais do que um plano perfeito que fica abandonado na gaveta. Agora, uma parte que todo mundo precisa ouvir. Olhar para esses números pode parecer algo impossível para quem já está com o orçamento no limite. Se a realidade de alguém hoje é gastar 90% da renda só para pagar as contas, ouvir sobre esse sistema pode ser bem frustrante, mas existe um caminho. A transformação financeira não acontece da noite para o dia, né? Se guardar 15% é impossível agora, comece com 5% ou com 2%. O objetivo no início é criar o hábito de viver dentro de limites que foram planejados. Os números exatos importam menos do que criar o músculo de direcionar o dinheiro com um propósito. E no fim do dia, a verdade é essa. A diferença entre quem constrói um patrimônio e quem não constrói, na maioria das vezes, não é genialidade ou um golpe de sorte. É consistência e paciência. É aplicar um sistema simples, com disciplina por muito, muito tempo. Então, a regra 15-65-20 não é nenhum segredo revolucionário. É matemática básica, embrulhada com uma boa dose de disciplina. O caminho é começar com as porcentagens que são possíveis hoje e manter a consistência. A pergunta que fica para a gente pensar é: o que vale a pena começar a construir hoje?